Olá, sejam bem-vindos a mais um webinar do OTRS 8. Meu nome é Vanessa Pavan, consultora da OTRS Group, e hoje o tema do nosso webinar será sobre o gerenciamento de áreas. Nós vamos falar sobre a parte de base de conhecimento, gerenciamento de ativos, gerenciamento de clientes, de serviços e a função de busca. Então, nós vamos abordar tudo relativo a essas opções aqui, as opções restantes do menu inicial do agente. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o conteúdo abordado nesse vídeo, vocês podem entrar em contato pelo site otrs.com.br, na aba de contato, que nossa equipe de vendas entrará em contato com você. Então vamos dar início. O primeiro ponto que a gente vai falar, seguindo aqui a ordem do nosso menu, é a parte de gerenciamento de conhecimento, que pode ser também a parte de fax. Por padrão, o sistema já traz algumas opções aqui para mim, que é a opção de criar uma base de conhecimento e algumas listas, como por exemplo, mostrar as bases de conhecimentos criadas recentemente, atualizadas recentemente e as que possuem melhor avaliação. Então, vamos criar uma nova base de conhecimento, um novo artigo, e eu vou mostrar aqui os campos que existem. O primeiro campo que a gente possui aqui é o título da minha base de conhecimento. Então, é importante que quando eu estou configurando, criando aqui, alimentando a minha base de conhecimento, eu crie informações que são importantes ali do dia a dia, procedimentos que podem ser para os analistas ou não. As bases de conhecimento, elas possuem permissões, então eu consigo criar artigos que sejam internos apenas para os agentes, mas eu também posso criar artigos para os clientes, para eles consultarem no portal deles da interface externa. Então é importante que conforme eu vou alimentando aqui, eu coloque informações para os dois e eu posso construir coisas bem interessantes conforme eu vou alimentando minha base de conhecimento. Eu posso criar vários artigos para o cliente fazer de alguns procedimentos do dia a dia que ele mesmo consegue fazer, e isso evita que ele faça, por exemplo, uma criação de um ticket, que eu já tenho um artigo ali criado, configurado, que vai aparecer como sugestão para ele, e ele mesmo faz o seu próprio autoatendimento. Então, a ideia da base de conhecimento é isso, é auxiliar o cliente nessa parte de autoatendimento e auxiliar os analistas criando aqui procedimentos do dia a dia, procedimentos mais requisitados, mais solicitados, para auxiliar quem começou a utilizar aqui o sistema agora há pouco, entrou na empresa há pouco tempo e precisa saber esses procedimentos. Então, aqui, antes de eu criar uma base de conhecimento, eu só vou mostrar como que é a distribuição, pegando uma criada aqui já. Então, eu tenho, por exemplo, essa base de conhecimento aqui, eu tenho o sintoma, o problema e a solução. Sempre vai ter essa divisão desses três campos. O sintoma normalmente é o que está ocorrendo, eu colocar uma mensagem, algo assim. O problema, você dá mais alguns detalhes da onde que está ocorrendo isso, em qual tela, você pode colocar mais informações. E o principal aqui, que é a parte da solução. Então, você coloca imagens, textos, pode colocar anexo também do que é necessário fazer para solucionar esse problema ou para fazer esse determinado procedimento. Eu tenho as propriedades da minha FAQ, que sempre vai ter um número dela, que pode ser usado para você encaminhar para o cliente, por exemplo. A categoria, então eu tenho uma categoria aqui chamada procedimentos de clientes, eu poderia ter procedimentos de agentes, poderia ter dividido em setores e departamentos, então poderia ter aqui, por exemplo, Service Desk N1, ou infraestrutura, vendas. Eu tenho as palavras-chave para essa FAQ, que no caso é reset e senha. Essas palavras-chave são bem importantes para vocês usarem como na parte de sugestão para o cliente, por exemplo, e para o analista também. Eu tenho a validade dela, informando se ela está ativa ou não no sistema, em qual idioma que ela está no momento, que no caso aqui é português, o estado dela, se ela é uma FAQ que ela é apenas interna, se ela é externa ou se ela é pública. A diferença do externo e do público é que no portal eu preciso ter autenticação feita para conseguir consultar ela, e se ela estiver pública, eu só preciso só acessar o portal, eu consigo acessar ela sem autenticação. As avaliações dela, então, quando as pessoas avaliaram positivamente e quantas avaliaram negativamente, há quanto tempo que ela foi criada e a data da última alteração.
E se eu tiver algum comentário que foi inserido, ele vai trazer aqui. E a parte dos anexos, se tiver algum anexo para essa FAQ, ele traz aqui também. Uma outra coisa que ele traz aqui nas informações de detalhes da minha base de conhecimento é se eu tiver algum ticket associado a ela. Ele vai trazer aqui uma opção de tickets ligados, objetos associados, e vai trazer aqui tickets, e vai trazer o número do chamado que está associado. Então, ele sempre vai trazer assim, com essa visão. Para a parte das visões das FAQs, eu também tenho aquela mesma lógica dos layouts, onde eu posso colocar aqui de que maneira eu quero que a informação seja distribuída. Consigo configurar cada uma dessas opções que traz aqui, desses meus widgets. E consigo configurar aqui, fazer as configurações. Então, se eu quiser remover, por exemplo, o problema, remover as propriedades ou alguma outra coisa que tenha aqui na minha parte de configurações da base de conhecimento, eu consigo ajustar por aqui. E nas ações eu também tenho para poder editar a base de conhecimento, associar a um determinado objeto, remover o meu artigo da base de conhecimento, visualizar o histórico de alterações e também imprimir essa minha base de conhecimento. E a opção de ir até, caso eu queira ir para uma opção específica. Então, agora eu vou criar a minha base de conhecimento, que eu posso utilizar em duas opções diferentes. Eu posso ou vir aqui no meu menu, gerenciamento de base de conhecimento, criar base de conhecimento, ou então, no meu menu de ações, base de conhecimento, adicionar artigo. Então, agora eu vou colocar um título para ela. Colocar exportar relatório no OTRS. Palavras-chave, vou colocar exportação. Todas elas são separadas por vírgula. Relatório, OTRS. A categoria para ela, eu vou colocar as categorias possíveis. Essa lista de categorias, ela é configurada pelo administrador no sistema. Então, se você quiser alguma opção a mais aqui, alguma divisão a mais e não aparece aqui, você precisa solicitar para o administrador. Vou colocar procedimentos para clientes. Vou colocar ela como pública. Ela pode também ser usada pelos analistas. Não vou colocar anexo. E o sintoma eu vou colocar exportar uma estatística para de um OTRS de testes, de homologação, para o OTRS de produção. Então, por exemplo, que eu mostrei no vídeo da parte de dashboards e relatórios, eu criei um relatório, umas estatísticas, e agora eu quero levar ela para o ambiente de produção. E a solução aqui eu vou colocar ir no menu, estatísticas e relatórios. E aqui eu posso colocar o menu de opções, por exemplo, selecionar relatório e na opção exportar e no ambiente de produção fazer X, Y. E aqui eu posso colocar um resumo de tudo que ele precisa fazer. Se eu quisesse colocar prints aqui, eu poderia. Então, eu posso tirar uma cópia de uma imagem e colocar para subir ela aqui. Se eu quiser diferenciar por cor, colocar alguma coisa nesse sentido, eu também consigo. Colocar coisas em negrito ou em itálico. Toda essa parte aqui da formatação do meu texto, ela pode ser ajustada. E um comentário interno, posso colocar, por exemplo, aqui a data de hoje e colocar que foi a criação feita por Daniela. E dar aqui um criar. Então, tenho a minha base de conhecimento aqui criada, com o sintoma que eu configurei, a solução.
E aqui eu tenho as propriedades dela, que algumas foi que eu coloquei e outras o próprio sistema está me dando, como por exemplo, o número da minha FAQ. Então a parte da criação funciona dessa maneira. Agora, algumas opções que ela pode ser utilizada. Então, a primeira opção onde ela pode ser utilizada é na hora que eu estiver registrando um chamado. Então, estou colocando aqui nas minhas informações e vou colocar aqui no título do meu chamado, que é exportar relatório. E aqui no corpo eu estou preenchendo as informações, tudo isso e tudo mais. E aqui embaixo eu tenho um menu de bases de conhecimento importantes que podem ser utilizadas. Então, eu coloquei aqui o meu assunto e conforme eu vou preenchendo ele, eu já tenho aqui algumas bases de conhecimentos que podem ser sugeridas aqui para o meu analista. Então, ele já consegue ver aqui e já consegue selecionar aqui para ler o meu artigo da minha base de conhecimento. E depois também já pode verificar se se trata do mesmo assunto e fazer o atendimento. E a mesma coisa também para o cliente, na hora que ele está fazendo a abertura dos chamados, ele pode, conforme ele vai colocando o assunto o texto, vai aparecer na lateral algumas sugestões para ele e ele pode selecionar também essa base de conhecimento para visualizar. E agora, uma outra opção que a gente tem, que aí já não envolve a criação, envolve um chamado que já está criado, que é a parte de associação com base de conhecimento. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o meu chamado de configuração de VPN e suponha que eu tenho uma base de conhecimento para isso já, passando ali todas as etapas, tudo que é necessário fazer. Eu posso criar uma associação a ela, então eu coloco aqui que eu quero estabelecer um link com o artigo de base de conhecimento, seleciono aqui a FAQ, por exemplo, esse aqui, criação e configuração de acessos. Aí ele já está no momento, por isso que não está permitindo. Vou colocar outras opções aqui, só para usar de exemplo, e colocar adicionar selecionados. Então, ele já carregou aqui para mim e já aparece as 3 bases de conhecimentos associadas a esse meu determinado ticket. E se eu abrir aqui a minha base de conhecimento, ele traz aqui também os tickets que estão vinculados a ela. Então, essa é a primeira opção que a gente tem aqui do menu, que é a parte de base de conhecimento. Agora nós vamos para a segunda parte, que é a parte de gerenciamento de serviços. Essa opção aqui vai dar uma visualização para a gente da lista do catálogo de serviços e também da lista de SLAs que estão cadastrados no sistema. Nessas opções você não vai conseguir criar novos serviços ou criar novos SLAs. Aqui é uma visualização de uma maneira um pouco mais amigável para o analista, para o agente, mas toda a criação e configuração é feita pelo administrador do sistema. Aqui é para você consultar essas informações. Então aqui eu abri as duas opções, tanto a de serviços e a de SLAs, e ele traz aqui da seguinte maneira, ele sempre vai trazer o catálogo de serviços que eu possuo, sem nenhum tipo de filtro, e ele traz os campos, que são o estado de incidente, o nome, a criticalidade, o tipo, o comentário e a data de alteração. Eu posso, se eu quiser, configurar algum tipo de filtro. Então, se eu quiser filtrar, por exemplo, para trazer os meus serviços aqui de serviço ao usuário final ou serviço de back-end, qualquer coisa nesse sentido, eu poderia. Se eu quiser filtrar, por exemplo, por criticalidade, então colocar aqui os que estão como muito baixo, eu consigo. Então, se eu quiser fazer algum tipo de filtro aqui para auxiliar na minha visualização do catálogo de serviços, é possível. Então, aqui, na visão do serviço, eu vou ter sempre o nome completo do meu serviço, o estado dele, se ele está operacional ou se ele está
com algum incidente ou então com algum alerta, a data de criação dele, data de alteração, o tipo e a criticalidade. Essa criticalidade, ela pode ser utilizada para criar uma matriz de criticalidade, impacto e definir a prioridade do ticket. O tipo é só um campo de classificação, ele não vai fazer nada em relação ao chamado, mas eu posso colocar ali se são, por exemplo, serviços internos ou se são serviços que são utilizados pelo cliente como usuário final. E aqui embaixo eu tenho os SLAs que estão associados a esse serviço. Então ele vai trazer aqui os SLAs, que pode ser um ou mais, o tipo dele, o calendário, o prazo de resposta inicial, a atualização, o de solução e a data de alteração dele. E também, para esses serviços, eu tenho a mesma lógica de todas as outras telas do sistema, dos layouts. Então, eu posso colocar aqui o layout desejado, consigo trocar a configuração. Então, se eu quiser configurar para algum desses itens aqui não aparecer, por exemplo, das colunas, eu posso ajustar. Mesma coisa para os SLAs. Também consigo configurar as colunas, colocar filtros aqui também. E se eu usar as opções aqui, ele vai navegando de uma categoria para outra de serviço. E tenho as ações aqui também, que pode ser para você fazer associação desse serviço com um determinado ticket e também de imprimir as informações desse meu serviço. E agora, a segunda opção que eu tenho aqui é a opção de SLA. E ele vai trazer aqui para mim os SLAs que eu tenho cadastrados no sistema, o tipo deles, o calendário e os prazos. Se eu abrir um determinado SLA aqui, ele vai trazer também as informações do calendário que está vinculado, vai trazer alguns serviços que estão vinculados a eles, que estão com alerta ou algum tipo de incidente. E aqui os serviços que estão operacionais também, que tem aqui para esse determinado SLA. Também consigo ajustar na parte de SLA toda a parte de layout, de configurações, e também em cada um desses widgets aqui consigo ajustar as configurações e adicionar filtros também. Então, falamos sobre a opção aqui de gerenciamento de serviços e SLAs. Agora vamos para a parte de gerenciamento de clientes, que é a opção para fazer a criação de um novo cliente e a criação de um novo usuário cliente. Essas opções podem ser feitas também pelo administrador, mas por padrão elas também podem ser feitas pelo usuário comum, usuário operacional. Vou vir aqui em criar no cliente. Para eu criar meu cliente, eu preciso selecionar o back-end desejado. Esse aqui é o back-end de banco de dados padrão do OTRS, mas dependendo do tipo de configuração no seu sistema, se você tiver integração com algum outro banco de dados, pode ser que apareça alguma outra opção por aqui. Aqui eu estou fazendo a criação de um cliente, então eu estou fazendo a criação ou de uma organização, de uma empresa, ou de um departamento, se eu uso o TRS internamente. Então aqui eu estou pensando na organização em si, não estou pensando nas pessoas que vão fazer as aberturas dos tickets. Vou colocar um nome, vou colocar, por exemplo, aqui o TRS Brasil. O primeiro campo é o campo de cliente, que seria, por exemplo, a razão social desse meu cliente. O segundo nome é o ID de cliente. Aqui é como se fosse uma identificação do meu cliente. Então, é recomendado que a gente coloque, por exemplo, o domínio dele, por exemplo, trs.com.br. Ou eu posso colocar um nome parecido. O importante é que seja uma identificação fácil desse cliente. Se eu colocar, por exemplo, 001, eu não vou saber, na hora que eu estou vendo ali um chamado, visualizando rápido numa lista, que cliente que é o 001. Então é importante que seja uma identificação rápida para esse cliente, porque essa informação de ID do cliente, ela aparece em várias telas do sistema, em várias opções diferentes. A validade, se ele está válido ou inválido, e a partir daqui são campos opcionais, eles não são de preenchimento obrigatório. Eu vou colocar aqui esse determinado da rua, colocar o endereço, colocar a cidade
Então, deixa eu abrir aqui o TRS Brasil e pegar aqui o endereço. Peguei aqui o endereço, o CEP. São Paulo, país, Brasil. E aqui são outros campos, por exemplo, o URL, vou colocar trs.com.br e vou vir na opção criar. E com isso, eu tenho o meu cliente agora criado com sucesso. Tem aqui as informações referentes a ele e algumas ações aqui, por exemplo, para visualizar esse cliente no Google Maps, que aí ele traz aquele endereço que eu inseri nas configurações dele. Se eu quiser pesquisar, por exemplo, pelo Google ou pesquisar pelo LinkedIn, ele traz essas opções. A opção de editar também o cadastro dele. E aqui as informações referentes aos chamados abertos e fechados por ele. E aqui ele traz referente aos chamados e a esse cliente, com os chamados que ele tem em aberto, os usuários clientes que ele tem vinculados, itens de configuração vinculados a ele também. Então, eu tenho algumas outras visões aqui disponíveis. Também, depois da parte da criação, eu tenho os layouts disponíveis, que eu posso escolher aqui. E cada um deles tem a sua própria configuração e eu tenho a configuração geral aqui dos widgets que eu quero que apareçam ou não para essa edição do meu cliente. E agora vamos para a opção de criação de um usuário cliente. E agora vamos para a opção de criar usuário cliente. Então agora eu vou criar um solicitante para a empresa que eu acabei de criar. Vou colocar aqui o meu back-end, que também é back-end de banco de dados. Aqui eu posso colocar, se eu quiser, um título ou saudação para toda vez que eu vou iniciar uma comunicação, um e-mail para ele. Eu posso colocar, por exemplo, prezado e o nome da pessoa, mas normalmente eu sigo o que já tem padrão no sistema. E eu vou colocar aqui um nome, colocar, por exemplo, Rodrigo. Sobrenome Oliveira. E-mail. Vou colocar um e-mail aqui para ele. O ID do cliente é o que vai criar o vínculo entre o usuário cliente e o cliente. Vou colocar aqui otrs.com.br. E a partir daqui também são campos opcionais: telefone, fax, celular. Vou colocar aqui um celular. E aqui, se eu quiser colocar um endereço, eu posso colocar. Eu não vou inserir porque eu já inseri na empresa vinculada a ele. E aqui as credenciais de login para ele, que pode ser o próprio e-mail ou poderia ser um nome de usuário ou algo assim também. Eu vou colocar aqui, por exemplo, só Rodrigo, e aqui eu determino a senha para ele. Essa senha vai ter uma política de senhas, então tem algumas condições para ela, que no caso aqui são somente 12 caracteres, e conforme eu vou escrevendo aqui, ele vai trazendo que já validou essa senha. E algum comentário caso eu queira colocar, e se por acaso esse meu cadastro for apenas um cadastro de visualização dos chamados, ele não vai, por exemplo, acessar o portal, eu posso colocar aqui se esse login vai ser proibido ou não. Vou dar um criar. E agora já tenho o meu cliente, então, meu usuário cliente criado, que é o Rodrigo. E já tenho aqui tantas informações dele, que são informações que eu acabei de preencher,
como também as informações do cliente da empresa a que ele está vinculado. E aqui também, assim como eu tinha na parte do cliente, eu também tenho as configurações de layout do usuário cliente, para como eu quero ver que essa informação seja distribuída. Tem as configurações aqui dos widgets, na parte de configurações. E também tenho a parte de configuração por widget e atribuição de filtros. Então, essa foi a parte de gerenciamento de cliente. Lembrando que se você utiliza algum tipo de integração com LDAP, AD, no seu OTRS, pode ser que essa opção aqui não seja utilizada, que ela fique desabilitada, porque toda a parte de criação de cadastros é feito fora do OTRS. O OTRS só espelha essas informações para dentro do sistema. E agora vamos para a parte de gerenciamento de ativos. O gerenciamento de ativos é caso eu queira criar uma criação de inventário de produtos dentro do meu determinado sistema. O CMDB, que é o nome para esse gerenciamento de ativos, ele é sempre muito vinculado à parte de TI. Se fala-se muito de TI quando eu estou falando de CMDB. Porém, ele não é restrito apenas a TI. Eu vou dar alguns exemplos aqui de outras áreas que podem usar também o gerenciamento de ativos. Porque a função dele é como se fosse criar mesmo um inventário de produtos. E agora vamos para a parte de gerenciamento de ativos. A funcionalidade dessa opção aqui é criar como se fosse um inventário dos produtos que você possui na sua empresa, na sua organização. Então, você pode criar, por exemplo, computadores, contratos, hardware, software, projetos, filiais, tudo que você pensar em inventário pode ser criado aqui. O ativo, que geralmente tem o nome ali de CMDB no TRS, ele é muito vinculado à parte de TI, mas ele não precisa ser necessariamente para isso. Outras áreas do sistema da organização também podem usar a opção de gerenciamento de ativos. Eu vou primeiro mostrar aqui a opção de visão geral e depois eu mostro a parte da criação de um item de ativo e as opções que a gente tem disponíveis aqui. Então aqui ele sempre vai trazer a minha lista de itens de configuração e ele sempre traz o estado do meu item de configuração, de incidente e de implantação, o número, a numeração do meu item de configuração, do meu ativo, o nome, a classe, a data de alteração e a data de criação também. Essa parte de classe é o que difere os itens de configuração, os ativos. Então, eu posso ter, por exemplo, ativos de hardware, ativos de software, ativos de projetos, ativos de contratos. Então, todas essas listagens diferentes do ativo são chamados de classe. E eu posso aqui também colocar alguns filtros caso eu queira pesquisar por uma determinada classe dentro do meu CMDB. Então, vou colocar aqui, por exemplo, para filtrar pela classe de computador. Vou dar um salvar. E aqui ele já filtrou a minha lista dos itens de configuração e trouxe aqui os itens de configuração que são em relação a computadores. Outras opções que eu tenho aqui também dos itens de configuração é a parte de edição aqui nas configurações. Então, eu consigo configurar as colunas que vão exibir, que por padrão está trazendo essas e poderia trazer outras também. A ordenação, que ele traz ordena pelo número do item de configuração. E os filtros, se eu quisesse aqui também filtrar dentro da própria configuração por alguma classe ou pela data de criação do meu ativo, do meu item de configuração, eu poderia por aqui também. E a parte de número de resultados, e se ele vai procurar pelas versões anteriores. Vocês vão ver que toda vez que eu edito um determinado ativo, acrescento alguma informação, alguma coisa no campo dele, ele vai criando versões para esse ativo. Isso é para guardar histórico e por questão de auditorias também. Então, se eu quiser que procure nas versões anteriores, eu posso utilizar essa opção aqui. Aqui eu tenho a opção de filtros.
E aqui algumas ações que a gente consegue fazer conforme a gente vai selecionando os itens de configuração. Então, eu tenho essas opções aqui. Então, eu tenho essas opções aqui, por exemplo, de exportar esses itens de configuração para uma planilha do Excel. Aí eu posso ajustar aqui os filtros que eu quero receber e o formato da minha planilha. E se eu quiser fazer alguma alteração em massa nesses meus ativos, eu também consigo por aqui. Então, aqui são as opções que a gente tem na visão geral do item de configuração. Vou fazer a criação de um novo item de configuração para mostrar as opções disponíveis. Então, a primeira opção que ele vai pedir aqui para mim é a classe. A classe é importante para ela determinar que campos que vão aparecer para esse meu ativo. Vamos ver que se eu colocar, por exemplo, a classe de computador, ele traz aqui alguns campos, por exemplo, fornecedor, modelo, descrição. Se eu coloco outra classe, por exemplo, redes, ele traz outros campos, traz descrição, tipo, proprietário. Então, esses campos eles diferem dependendo de qual for a classe. E a classe dos ativos ela também pode ser customizada, aí isso é feito também pelo administrador do sistema. O ATRS já vem por padrão com algumas classes, por exemplo, rede, software, localização, computador, mas se você quiser criar alguma classe específica para você, por exemplo, contratos, algo assim, você pode criar, o administrador ele cria e configura os campos necessários para essa classe. Você pode ter campos de texto, podem ter campos de listas, que nem eu tenho aqui, pode ter campos de datas. Então, tudo isso o administrador configura e ele coloca o que é obrigatório ou não. Aqui eu vou colocar a classe de computador, vou colocar o nome, vou colocar aqui desktop Daniela, vou colocar desktop cliente ATRS. O estado de incidente e o estado de implantação são campos obrigatórios que têm que ser preenchidos, assim como o nome e a classe. E aqui, no estado de incidente, eu coloco se ele está operacional ou não. Então, se ele está com algum tipo de problema, eu vou colocar operacional. E o estado de implantação fala se ele é um item que ele já está sendo utilizado, por exemplo, se ele está em produção, ou se ele está em algum tipo de reparo, revisão, teste, então, ou inativo. Então, eu consigo utilizar essas outras opções aqui. Vou deixar também como produção, como se ele já estivesse sendo utilizado. E aqui são as propriedades desse meu item de configuração. Eu vou colocar aqui o fornecedor como macOS, por exemplo. Aqui o modelo. Eu vou colocar esse Mac Pro. Descrição. Vou colocar uma descrição aqui para ele. O tipo. Vou colocar como desktop. E agora um campo aqui interessante que a gente possui, que é usado para fazer alguns vínculos do sistema, que é o campo de colocar o cliente que está vinculado a esse meu item de configuração. Eu vou colocar aqui o TRS do Brasil e o proprietário eu vou colocar o Rodrigo, que foi o cliente que eu criei agora há pouco também. E aqui são outras informações, por exemplo, número de série, sistema operacional, processador, memória RAM, disco rígido, aí a capacidade. Então, tudo isso aqui, a partir daqui, alguns são obrigatórios, outros não. E aqui eu posso preencher aqui as informações que eu desejar. Anexos, se eu quiser colocar algum também consigo. E eu vou vir aqui na parte de criação.
E agora tenho o meu item de configuração então criado, já tenho a numeração dele, o nome, a classe, o estado de incidente e de implantação, a data que ele foi criado e que foi alterado, e algumas outras informações aqui dele. Na parte de detalhes de versão, eu tenho aqui a primeira versão que foi a que eu acabei de configurar, e se eu selecionar aqui, ele vai expandir e vai trazer os campos que eu preenchi. E a parte de anexos, se eu tivesse algum anexo vinculado a esse item de configuração. Agora, explorando um pouco mais das ações que a gente possui. Dentro do item de configuração, ou ativo, a gente tem a parte de edição. Eu posso alterar esse meu ativo na hora que eu desejar. Eu tenho a parte de associar objetos a ele, que pode ser um ticket ou pode ser até um outro tipo de item de configuração. Eu posso duplicar o meu item de configuração, excluir ele, visualizar o histórico dele, das alterações e imprimir as informações do meu item de configuração. A primeira opção que eu quero mostrar é a opção de edição. Então, na minha opção aqui de edição, eu vou ter aquela mesma lista de opções e eu vou adicionar aqui um outro campo aqui no meu ativo. Então, eu fiz uma edição no meu item. Com isso, ele foi atualizado e ele gerou aqui para mim uma segunda versão. Ele vai trazer também aqui quem que foi alterou, quem que foi que alterou, que hora que alterou, e ele vai trazer aqui a segunda versão. E aí ele traz o campo que foi preenchido a mais do meu item de configuração. Então, ele sempre guarda o histórico das informações. Uma outra opção interessante que a gente tem aqui é a parte de associação de outros objetos. Então, eu posso ter, por exemplo, esse meu item de configuração associado a uma base de conhecimento, a outros itens de configuração, a um serviço e a um ticket também. Eu vou, por exemplo, adicionar aqui a um ticket, colocar aqui para adicionar os selecionados, e ele já traz aqui para mim, no final, os tickets que estão vinculados a ele. E eu também tenho outra opção dentro aqui da associação, que é linkar com outros itens de configuração. No caso aqui do computador, não se encaixa, ele até se encaixa na verdade. O computador ele é composto por software e hardware diferentes, e se eu tivesse, por exemplo, os hardwares cadastrados no sistema, eu poderia colocar aqui todos os itens, os equipamentos que estão vinculados a esse meu desktop. Então, por exemplo, eu vou associar aqui a esse determinado aqui. Deixa eu vir aqui nos hardwares, deixa eu ver se tem alguma coisa. Eu vou vincular com esse aqui, que é o único que possui, mas poderia ser, por exemplo, um determinado processador, uma memória ou algo assim. E vou colocar para adicionar aqui com os selecionados. E eu posso ter diversos tipos de vínculos entre itens de configuração. Então, pode ser, por exemplo, um item que depende de outro, que é requisitado por outro, inclui ou que faz parte de um outro item, relevante. Então, eu consigo criar esses níveis aí de associação entre os itens de configuração. Vou colocar aqui adicionar selecionados. E ele já traz aqui, então, o link, a associação com o item de configuração de hardware e traz aqui o item de configuração. E se eu acessar esse item, ele também traz aqui essa outra relação. Então, essa é uma opção bem interessante do TRS, essa parte do gerenciamento de ativos, ou então chamados aí de itens de configuração. Você pode cadastrar o que quiser, pense nisso aqui como se fosse o inventário mesmo da sua companhia, da sua organização. E tudo que for importante de você cadastrar aqui, você pode criar isso facilmente aqui no sistema. Tem como importar planilhas para importar em massa, itens de configuração, ativos, então ao invés de eu ter que vir aqui para criar manualmente, eu posso configurar algumas planilhas e já criar esses itens automaticamente para mim em massa, né? E depois eu também posso utilizar eles na parte de criação de chamados, relatórios, e para o cliente também consultar na interface externa dele. E por último, o último tópico que vamos falar, ele não está aqui nessa parte do menu, ele está aqui na parte de cima, que é a parte de barra de busca.
Essa opção aqui eu comentei um pouco no primeiro vídeo, que foi passando rapidamente sobre as novas funcionalidades aqui do OTRS. Vou falar um pouquinho mais a fundo aqui da parte de busca. Então aqui, essa parte de busca, ela vai trazer tudo que for relacionado no sistema com a palavra que eu escrever. Então eu posso ter vários tipos de buscas diferentes aqui. Eu tenho uma documentação dentro da documentação oficial do TRS exclusiva para essa parte das buscas. E essa informação é sempre instantânea aqui no sistema. Então, se eu tenho uma criação de um chamado lá na interface do cliente, em alguns segundos ele já vai aparecer aqui e já vai estar disponível na parte aqui de busca do sistema. E conforme eu vou escrevendo a palavra, ele vai trazendo aqui o que ele acha de relação. Então, pode ser texto de configuração, podem ser chamados, pode ser base de conhecimento. Então, eu tenho aqui várias opções que eu posso utilizar. Então, aqui o mostrar tudo, ele traz a quantidade de pesquisas que ele encontrou com essa palavra. Ele traz aqui a relação dessas palavras, dessas buscas, que no caso são tickets, artigos e uma base de conhecimento. E eu consigo refinar essa pesquisa se eu quiser trocar a palavra por aqui. E se eu quiser filtrar por um tipo de documento, então se eu quiser filtrar por base de conhecimento, ou então por tickets, ou por artigos, tudo isso aqui eu consigo configurar e criar alguns modelos também. Então, se eu quiser criar um modelo de tickets que tenha uma palavra testes, eu posso vir aqui e salvar isso como um modelo. Vou colocar aqui tickets de teste e dou um salvar aqui. E aí, ele fica aqui disponível para ser utilizado por mim. E posso utilizar outras opções aqui também de filtros, conforme eu vou selecionando o tipo de documento, ele vai trazendo os tipos de artigo, os tipos de filtros possíveis para cada um deles. Então, essa é uma opção também bem interessante para a gente utilizar. E tem a parte da documentação, deixa eu abrir aqui, que traz para a gente algumas opções que podem ser usadas na parte aqui de busca. Então, aqui na parte de busca, ele vai falar sobre os tópicos que eu comentei também, sobre os parâmetros, e aqui ele traz algumas opções que podem ser usadas para refinar a sua busca. Tem uma outra documentação, além dessas opções aqui, ele também dá outra documentação que pode ser utilizada aqui na parte de sintaxe de query de string. E com isso, então, nós abordamos todos os tópicos aqui da parte de menu, gerenciamento de base de conhecimento, cliente, serviços, ativos e a parte de busca. Se você tiver alguma questão, alguma dúvida adicional do conteúdo que foi abordado por aqui, ou às vezes que não foi abordado e que você quer perguntar também, fique à vontade para entrar no site da otrs.com.br e encaminhar um e-mail lá na parte de contato, que o nosso time de vendas entrará em contato com você. Muito obrigada por ter ficado no vídeo até agora e até a próxima!